Quero convidar o pastor Marcos e a sua também para nos ajudar. Aplauda mais forte, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda mais forte. Louvado seja o nome do Senhor. Fique atento. Diga comigo, igreja, a fé vem pelo ouvir. Diga bem alto, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Diga para o teu irmão assim: o Espírito Santo é sensível. Então nós vamos continuar reverentes. E vamos continuar ouvindo o que Deus quer falar conosco. Nós não vamos ouvir o que queremos, mas o que o Senhor nessa noite preparou para nos falar. Pastor Marcos está com a palavra. Deus abençoe também. Obrigado, muitas gracias. Muito obrigada. Dios les bendiga mucho. Deus abençoe muito vocês. Bueno, quería comentarles que nosotros estamos muy contentos de estar aquí en la iglesia. Quero dizer que nós estamos muito contentes de estarmos aqui na igreja. Ustedes son famosos Vocês são famosos y tienen buena fama. e têm boa fama. Cuando comentaba que iba a estar en Shamá, Quando eu comentei que ia estar aqui na Chamar, los pastores ficaban, os pastores ficaram, qué bom. que bom. Estamos también muy contentos, además de volver a estar en Brasil. Estamos também muito contentes de estar voltando ao Brasil. Hemos estado en otras oportunidades, pero en Río de Janeiro no. Estivemos aqui em outras oportunidades, mas no Rio de Janeiro ainda não. Ahora cumplimos 30 años de casados, mi esposa y yo. Completamos 30 anos de casados, minha esposa e eu. Y hace 30 años estuvimos de luna de miel en Río de Janeiro. E há 30 anos atrás estivemos de lua de mel aqui no Rio de Janeiro. Para mí, Brasil es mi segunda tierra. Para mim, Brasil é minha segunda terra. Yo viví aquí de niño. Eu vivi aqui quando eu era pequeno. Tá bom. Tá bom. Estos días estuve predicando sozinho con mi portuñol. Estes dias eu estive pregando sozinho com meu portunhol. Pero ahora tengo la asistencia perfecta. Agora eu tenho assistência perfeita. Bendigo a Dios por eso. Agradeço a Deus por isso. Bien, vamos también quería comentar, antes de ir a la palabra rápido, trajimos un material, un estudio, es un pequeño libro. Quero comentar antes da palavra rápido. Trouxemos um livro Que se llama ¿Con qué llegaré al cielo? que se chama Com que vou chegar ao céu. Y tiene que ver con nuestra vida cristiana. Tem a ver com a nossa vida cristã. Nosotros muchas veces estamos pensando en el hoy. Nós muitas das vezes pensamos no hoje. Estamos pensando qué Dios nos va a dar. Ficamos pensando no que Deus vai nos dar. Pero no pensamos que nosotros Mas não pensamos em nós. vamos a darle a Dios. Não pensamos em o que nós vamos dar a Deus. De eso habla este libro, Disso que fala o livro. para que tú seas una persona fructífera. Para que você seja uma pessoa frutífera. Bien, vamos a la palabra. Bom, vamos à palavra. Nosotros en la Biblia encontramos mucho para conversar, para estudiar, para enseñar acerca de la Biblia. Nós na Bíblia encontramos muito para ensinar, para falar sobre a Bíblia. Y también vemos personajes en la Biblia Também temos personagens na Bíblia que muchas veces idealizamos a esos personajes. que muitas vezes nos idealizamos a estes personagens. Y ninguno tal vez se atreve a pensar, yo podría ser como... E talvez muitos de nós podemos pensar, eu poderia ser como ¿Como quién? como quem? El pastor faló de Abel. O pastor falou de Abel. Tal vez uno dijera, yo quiero ser como Abel. Talvez algum poderia ter dito, eu quero ser como Abel, O yo quiero ser como Pablo, ou eu quero ser como Paulo, como Pedro. como Pedro.
Pero tal vez usted piensa, me parece difícil ser como Pablo, ser como Pedro. Mas talvez você pensa, parece que é difícil ser como Paulo, ser como Pedro. Pero vamos esta noche a ver algunos personajes Vamos essa noite ver alguns personagens que están en la Biblia que estão na Bíblia, que llamaron la atención de Dios, que chamaram a atenção de Deus, porque muchas veces también pensamos que todos los personajes de la Biblia porque muitas vezes pensamos que todos os personagens da Bíblia son personajes llamados por Dios, são personagens chamados por Deus. pero no todos son llamados por Dios, Mas nem todos são chamados por Deus, sino que algunos llamaron la atención de Dios senão alguns que chamaram a atenção de Deus y cambiaron la historia. e mudaram a história. Y hoy podemos hablar de ellos E hoje podemos falar deles porque fueron personas sencillas, porque foram pessoas simples, como tú, como yo, como eu, como você, pero que tuvieron una actitud diferente al resto. mas que tiveram uma atitude diferente. El primer personaje, O primeiro personagem, de acuerdo a la Biblia, de acordo com a Bíblia, está en Génesis 4. está em Gênesis 4. Ya habló el pastor sobre él, O pastor já falou sobre ele, pero yo voy a agregar alguna cosa. mas eu vou acrescentar alguma coisa. ¿Por qué Dios Por que Deus se agradó con la ofrenda de Abel? se agradou com a oferta de Abel? ¿Y por qué a Dios no le gustó E por que Deus não gostou la ofrenda de Caín? da oferta de Caim? Porque usted pensaría, ¿qué? ¿Acaso Dios es materialista? Você pensaria, por acaso Deus é materialista? ¿Qué? ¿Acaso la ofrenda de Caín no era buena? Por acaso a oferta de Caim não era boa? ¿No era una ofrenda? Não era uma oferta? Esto nos enseña Isso nos ensina que tal vez nosotros que às vezes nós deberíamos repensar deveríamos repensar nuestra actitud nossas atitudes al ofrendar. ao ofertar. Yo me imagino Só fico imaginando que Dios caminando por el cielo Deus caminhando pelo céu, y de un momento dice, em um momento ele disse, y comenta al ángel, e fala com o anjo, eu tenho saudade da oferta de Abel. eu tenho saudade da oferta de Abel. ¿Dónde estará Abel y su sacrificio? Onde deve estar Abel e seu sacrifício? Pero no encontró, Mas ele não encontrou, porque a Dios le agradaba la ofrenda y el sacrificio de Abel. porque Deus se agradava da oferta e do sacrifício de Abel. Ahora, ¿por qué la ofrenda de Caín no fue agradable? Mas agora, por que a oferta de Caim não foi agradável? Yo me imagino Eu imagino que Caín tal vez dijo, bueno, voy a llevar mi ofrenda y mi sacrificio a Dios. Eu imagino que Caim deve ter dito, bom, eu vou levar minha oferta de sacrifício a Deus. ¿Qué voy a llevar? O que eu vou levar? Bueno, algo que encuentre por ahí. Bom, algo que eu encontre por aí. Ah, esta plantinha. Essa plantinha, Podría ser también. podia ser também. Lo que encontró por el camino, O que ele encontrou pelo caminho, él llevó. ele levou. Pero Abel, Mas Abel, él pensó su ofrenda. ele pensou em sua oferta. Él la preparó. Ele preparou. Cuando la oveja tuvo cría, Quando a ovelha teve cria, él apartó ele separou uno de los animalitos, dos animaizinhos, lo puso en un lugar apartado, colocou em um lugar separado, lo cuidó, cuidou dele, porque cuando los animales están juntos en el campo,
Porque quando os animais estão juntos no campo, se pueden lastimar unos a otros. Se pueden lastimar unos a otros. Lastimar es ferir. podem se machucar um ao outro. ¿No? ¿No? Jugando, hizo. Él pensó la ofrenda. Ele pensou na oferta. Lo alimentó a ese pequeño animal. Alimentou esse pequeno animal. Y cuando llegó el tiempo, E quando chegou o tempo, Él llevó a Dios ele levou a Deus un sacrificio um sacrifício sin mancha, sem mancha, sin lastimadura, sem feridas, agradable a Dios. agradável a Deus. Ahora, piense un poquito para los que discuten, para los que no acreditan. Piense un poquito. Agora pense um pouquinho para aqueles que discutem, que não acreditam. No, el diezmo es la ley. Ah, o dízimo é a lei. Hay muchos que piensan así. Tem muitos que pensam assim. Eso es tiempo pasado, ahora estamos en la gracia. Isso é do tempo passado, agora a gente está na graça. Abel, Abel, en ese tiempo nesse tempo, no había ley. não havia lei. ¿Quién reveló a Abel que debía llevar una ofrenda y un sacrificio a Dios? Quem revelou a Abel que ele deveria levar uma oferta e um sacrifício a Deus? No había palabra, Não havia palavra, no había profeta, não havia profeta, no había sacerdote, não havia sacerdote, no había tabernáculo, não havia tabernáculo, pero él llevó mas un ele levou sacrificio agradable a Dios. um sacrifício agradável a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Y por eso E por isso, Abel llamó la atención de Dios. Abel chamou a atenção de Deus. Qué importante saber esto, ¿no? É importante saber isso, Porque não? mucha gente piensa, ¿cómo puedo yo llamar la atención de Dios? Muita gente pensa, como eu posso chamar a atenção de Deus? Tal vez yo estoy orando, pero Dios no me escucha. Às vezes eu estou orando, mas Deus não me escuta. Tal vez Dios me abandonó. Talvez Deus tenha me abandonado. Él no me tiene en cuenta. Ele não me leva em conta. Tu ofrenda Tua oferta puede llamar la atención de Dios. pode chamar a atenção de Deus. Amén. Gloria a Dios. Glória a Deus. En Génesis capítulo 6 Gênesis capítulo 6, tenemos otro personaje en la Biblia temos outro personagem da Bíblia que también llamó la atención de Dios. que também chamou a atenção de Deus. En este momento, en este pasaje, Nesse momento, nessa passagem, Dios está decidido Deus está decidido a terminar con la raza humana. a acabar com a raça humana. Él dijo, voy a terminar con el hombre. E disse, vou acabar com o homem. Estaba Dios decepcionado. Deus estava decepcionado. Ninguno escuchaba a Dios. Ninguém escutava a Deus. Ninguno buscaba a Dios. Ninguém buscava a Deus. Pero en el momento que Él dijo, voy a terminar, Mas no momento que ele disse, vou acabar, miró a un hombre olhou para o homem y dijo, e disse, ah, por ese hombre por esse homem, no voy a dar por terminado la historia. não vou dar por terminado a história. Por ese hombre Por esse homem, vale la pena seguir. vale a pena continuar. ¿De quién estamos hablando? De quem a gente está falando? De Noé. De Noé. Dios vio en Noé Deus viu em Noé un hombre de Dios. um homem de Deus. No había sacerdote, Não havia sacerdote, no había profeta, não havia profeta, no había tabernáculo, não havia tabernáculo, pero había un hombre de Dios mas havia um homem de Deus, haciendo la voluntad de Dios, fazendo a vontade de Deus, viviendo de acuerdo al consejo de Dios. vivendo de acordo com o conselho de Deus. Tu rectitud Tua restituição
puede llamar la atención de Dios. pode chamar a atenção de Deus. El mundo estaba en corrupción. O mundo estava em corrupção. Nosotros ahora hablamos de corrupción. Nós agora falamos sobre corrupção. Los diarios, los periódicos dan noticias sobre la corrupción. Os jornais dão notícias sobre corrupção. Corrupción en el gobierno, Corrupção no governo, corrupción en la policía, corrupção na polícia, corrupción en la población. corrupção na população. La corrupción es bien vieja, A corrupção é bem velha. Relacionalista público. porque uno tal vez haciendo contactos puede escalar, subir y llegar al poder. Porque alguns podem fazer contatos, escalar, subir até chegar no poder. No, pero él llegó al poder Mas ele chegou ao poder como un hombre de Dios. como homem de Deus. Yo me pregunto cómo quieren llegar algunos al poder. E eu me pergunto, como alguns querem chegar ao poder? ¿Por el poder mismo Pelo seu próprio poder o por el poder de Dios? ou pelo poder de Deus? A veces soñamos. Às vezes sonhamos, Los líderes evangélicos, os líderes evangélicos, tener un presidente evangélico en nuestro país. sonhamos em ter um presidente evangélico no nosso país. Pero yo he visto que muchos evangélicos, cuando están cerca del poder, Mas eu tenho visto que muitos evangélicos, quando estão perto do poder, se mimetizan con los políticos. se misturam com os políticos, Dejan de ser hombres de Dios deixam de ser homens de Deus para moverse para se moverem como serpentes. como serpentes. Pero Daniel Mas Daniel se mantuvo se manteve en integridad. em integridade. Imagínese, Imagina você. no sé cuántos aquí podían haber estado cerca del poder. Yo conocí gente que estuvo en el poder Não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de estar perto de poder, mas eu já conheci pessoas que estiveram no poder y me cuentan cosas e me contam coisas que, por ejemplo, cuando llegaron a un nivel, que, por exemplo, quando chegaram a um nível, tenían un grupo de amigos. tinham um grupo de amigos. Cuando subieron, Quando subiram, otro grupo de amigos. outro grupo de amigos. Y así, y así, y así van cambiando Y así- de su entorno. E assim vão mudando o seu entorno. Y yo me imagino ahí, Daniel, cerca del poder, E eu me imagino Daniel perto do poder, los ofrecimientos. os oferecimentos. Daniel, Daniel, ¿cuál te gusta? qual delas você gosta? No, ¿cuál menina te gusta? Qual menina que você gosta? ¿La rubia? A rúvia? A loira? Ah, tá bom. ¿O la morocha? ¿Cómo dice? ¿Morena? Morena. A loira ¿O morena? ou a morena? Daniel, mejor las dos. Não, Daniel, melhor as duas. Es así. É assim. Cuando usted está cerca del poder, Quando você está perto do poder, Daniel estaba cerca del rey. Daniel estava perto do rei. Era un hombre influyente. Era um homem influente. Imagínese los ofrecimientos que él tenía. Imagina os oferecimentos que ele tinha. De todo. De tudo. Pero la palabra de Dios nos dice Mas a palavra de Deus nos diz que él se conservó en integridad. que ele se conservou em integridade. Quien cuidaba de él Quem cuidava dele tuvo un problema, entró en pánico. teve um problema, entrou em pânico. Daniel, me estás creando un problema. Daniel, você está criando um problema. Porque Daniel dijo, yo no voy a ir al banquete del rey. Porque Daniel disse, eu não vou nas festas do rei. Se negó. Ele negou. Yo quiero vegetales,
Yo quiero vegetales, Eu quero vegetais, no quiero porco, no quiero carne vermelha, não quero carne vermelha, no quiero nada de eso del banquete del rey. Algo sencillo. não quero nada disso do banquete do rei, eu quero algo simples. Esto simboliza mucho más de carne roja, Isso significa muito mais do que carne vermelha, significa mucho más que negarse a una comida solamente, significa muito mais do que negar uma comida somente. significa no entrar en corrupción. Significa não entrar em corrupção. Daniel Daniel se conservó en integridad se conservou em integridade para Dios para Deus y fue puesto e foi posto como gobernador como governador de Babilonia, de Babilônia. más poderoso todavía. Mais poderoso ainda. Aleluya. Aleluia. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Quantos jovens tem aqui? Puede levantar la mano. Pode levantar a mão. Você é una joven con experiencia, ¿no? Você é uma jovem com experiência, não? Aquí tem. Bueno, a todos los jóvenes quiero decirles, A todos os jovens, quero dizer a vocês, tienen que mirar la vida de Daniel. vocês têm que olhar a vida de Daniel. Daniel se conservó en integridad. Daniel se conservou em integridade. Hoy la juventud Hoje, a juventude está bajo presión, está sob pressão, presionada para todo. pressionada para tudo. Tener sexo antes del matrimonio. Ter sexo antes do casamento. ¿Estoy falando algo inconveniente? Tá bom. No es anacrónico, no es viejo. No, está bien, bueno. Perdón, disculpe. Perdão, desculpa. No, porque cuando uno habla estas cosas, Não, porque quando alguém fala sobre essas coisas, allá en mi país, lá no meu país, la gente me mira raro, as pessoas me olham estranho. como si esta enseñanza no estuviera en la iglesia. Como se esse ensinamento não estivesse na igreja. Pero Dios por algo nos dice Mas Deus nos disse que debemos llegar virgen al matrimonio. Que debemos llegar virgen al matrimonio. que devemos chegar virgem ao casamento. Daniel es un ejemplo. Daniel é um exemplo. Él no se mezcló con las cosas del mundo. Ele não se misturou com as coisas do mundo. Él no entró en la corrupción de su gente, de su generación. Ele não entrou na corrupção de sua gente, da sua geração. Él estaba también bajo presión. Ele também estava sob pressão. Él era invitado todos los días a entrar en corrupción. Ele todos os dias era convidado a entrar na corrupção. Pero él dijo, Mas ele disse, no probaré bocado. não vou provar um pouco Del banquete del rey. do banquete do rei. Se mantuvo Se manteve en integridad. em integridade. Dios está buscando Deus está buscando jóvenes íntegros jovens íntegros para mostrarle al mundo para mostrar ao mundo que sí es posible que é possível sim vivir en integridad, viver em integridade, vivir bajo su consejo. viver sobre o conceito. Amén. Amém. Conselho, viver sobre um conselho. Aleluya. ¿Serás tú uno de esos jóvenes? Será que você vai ser um desses jovens? No claudiques, no renuncies Não renuncie a vivir a viver bajo el consejo sobre o conselho de Dios. de Deus. Amén. Gloria a Dios. Glória a Deus. Entonces tenemos Abel y su ofrenda, Então temos Abel e sua oferta, Noé y su rectitud, Noé e sua retidão, Daniel, sabio entre sabios. Daniel, sábio dentre os sábios. Eso dice la Biblia. Isso fala a Bíblia. Daniel y su integridad. Daniel e sua integridade. Hay otro personaje también. Tem outro personagem também. Hay varios. Mientras dé el tiempo, vamos a dar. Tem vários. Se der tempo, vamos falar.
Hay un personaje muy especial, Tem um personagem muito especial, David. Davi. La Biblia nos cuenta, A Bíblia nos fala, allí en Primera de Samuel, ali em 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 16, cómo fue como foi que Dios decidió terminar que Deus decidiu acabar con Saúl. com Saul. Y a mí me llama la atención E me chama a atenção el proceder de Dios. o procedimento de Deus. Porque uno podría decir, bueno, no me gusta más Saúl como rey de Israel, Porque podia dizer, bom, não gosto mais de Saul como rei de Israel, entonces, bueno, que siga Jonatán, el hijo de Saúl. então que siga Jonatas, filho de Saul. Pero Dios Mas Deus no piensa como yo. não pensa como nós, como eu. Él piensa como él piensa. Ele pensa como ele pensa. Y lo que piensa está bien. E o que ele pensa tá bom. Esta es una historia muy interesante. Preste atención. Essa é uma história muito interessante, preste atenção. Aquí en este pasaje que yo cité, Aqui nessa passagem que eu citei, 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16. es cuando Samuel va hacia Belén, Quando Samuel desce até Belém, a la casa de Isaí. na casa de Isaí. Ahí Dios le dice a Samuel que va a ungir el nuevo rey de Israel. Ali Deus diz a Samuel para que ele vá ungir um novo rei de Israel. Isaí le trae a sus hijos, Isaí le trae, Isaí traz seus filhos, y cuando Samuel vio al mayor, al más grande, e quando Samuel viu o maior, qué estampa, que estampa, qué bonito, que bonito. este es el rey. Esse é o rei. Y Dios le dice, E Deus disse para ele, no Samuel, não Samuel, este no es. esse não é. Fue otro, Foi o outro, otro, 7 hijos, 7 filhos. ninguno era. Nenhum deles eram. Entonces Samuel le dijo a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Então Samuel disse, esses são todos os seus filhos? Algunas versiones no cuentan la historia verdadera, Algumas versões não contam a história verdadeira. pero hay una versión más cierta Mas há uma versão mais correta que dice que Isaí le dijo, sí, son todos mis hijos. que diz que ele disse, sim, são todos meus filhos. Samuel pregunta, ¿no hay nadie más en la casa? E Samuel pergunta, não tem mais ninguém na casa? Ah, el muchacho aquel, el garoto aquel. Aquele garoto, Ah, ve a traerlo. venha trazê-lo. Era David, E veio Davi, que no era hijo de Isaí. que não era filho de Isaí. David era hijo de su madre, Davi era filho de sua mãe, pero no de Isaí. mas não de Jessé. Por eso David dice, Por isso Davi disse, fui concebido en el pecado de mi madre, fui concebido no pecado da minha mãe, pecado de adulterio. pecado de adultério. David era el hijo para esconder. El hijo para esconder. Davi era filho para ser escondido, El hijo de la vergüenza. filho da vergonha. Imagínese lo que la gente pensaría de Isaí en Belén Imagina o que pensariam de Jessé em Belém. Ah, así que el octavo hijo de Isaí no es de Isaí. Ah, então quer dizer que o 8º filho de Jessé não é de Jessé. La gente comenta, ¿no? As pessoas comentam, não? Entonces él lo mandó al campo Então Jessé mandou ele para o campo para que la gente no lo vea. para que as pessoas não pudessem vê-lo. Y David allí en el campo E tinha ali no campo, aprovechó el tiempo. aproveitou o tempo.
alabando a Dios louvando a Deus todo tiempo. todo o tempo. Me imagino a David ahí con su lira, Imagino ali Davi com a sua harpa, cantando canciones a Dios, cantando canções a Deus, con un ojo abierto mirando las ovejas, com os olhos abertos, olhando as ovelhas, llevando a las ovejas a comer levando as ovelhas para comer y alabando a Dios en todo tiempo. e louvando a Deus em todo o tempo. Lo que yo haría en el lugar de David O que eu faria no lugar de Davi sería, ¿para qué me creaste? seria: para que me criou? ¿Para qué nací yo Para que eu nasci? y que estoy acá Estou aqui y no puedo estar en la casa con mis hermanos e não posso estar na casa com meus irmãos, mirando la televisión, vendo televisão, tomando mi Nescau, tomando meu Nescau, disfrutando de la vida, desfrutando da vida, pero mis padres me tienen acá mas meus pais me querem aqui como sirviente, como sirviente. como servente. Pero David aprovechó el tiempo Mas Davi aproveitou o tempo y alababa a Dios. e louvava a Deus. Y allí en el campo, E ali no campo, él cantaba a Dios ele cantava a Deus y le decía a Dios, e dizia a Deus: Jehová es mi pastor, Jeová é meu pastor, nada me faltará. nada me faltará. Allí David Ali Davi hizo de Dios fez de Deus su padre. seu pai. Él tuvo una relación con Dios Ele teve uma relação com de Deus, hijo a padre. de filho a pai. Él le decía a Dios, Ele dizia a Deus: desde el vientre de mi madre tú me formaste. desde o ventre da minha mãe tu me formaste. Él reconocía a Dios Ele reconhecia a Deus como su padre. como seu pai. Él no se lamentaba como cualquier ser humano, Ele não se lamentava como qualquer ser humano, como algunos creyentes hacemos también, como alguns crentes fazem também. ¿no? Cuando nos pasa alguna cosa, Quando nos acontece alguma coisa, oh Dios, ¿por qué me pasa esto? Yo que te sirvo, yo que voy a la iglesia. oh Deus, por que me acontece isso? Eu que te sirvo, eu que vou à igreja. No estoy hablando de ustedes, Não estou falando de vocês, de los míos, de mis estou falando ovejas. dos meus. Pero David Mas Davi conoció a Dios conheceu a Deus. y Dios conoció a David. E Deus conheceu a Davi. Y David, con su alabanza, E Davi, com a sua adoração, llamó la atención de Dios. chamou a atenção de Deus. Esto que hacemos antes, cuando comienza el culto, É o que fizemos antes de começar o culto. con los músicos, Os músicos, con el coro, com o coral, es atraer la presencia de Dios. é trazer a presença de Deus. Tu alabanza Teu louvor puede llamar la atención de Dios. pode chamar a atenção de Deus. La manera en que tú alabes a Dios, A maneira como você louva a Deus. muchos se ocultan en el coro, Muitos se se ocultan escondem no coro, en la multitud, se escondem na multidão, pero es tu alabanza, mas a tua adoração personal, tua adoração pessoal la que va a llamar la atención de Dios. é que vai chamar a atenção de Deus. No seas parte de la multitud. Não seja parte da multidão. David llamó la atención de Dios. Davi chamou a atenção de Deus. Aleluya. Aleluya. David era un muchacho con poca educación. Davi era um garoto com pouca educação. ¿Cómo Dios lo iba a elegir para ser rey? Como Deus ia escolher ele para ser rei? Porque Dios estaba buscando varón conforme a su corazón. Porque Deus estava buscando um homem segundo o seu coração. David no era soldado, Davi não era soldado, pero era valiente. mas era valente. Él sabía lo que podía hacer. Ele sabia o que podia fazer. Por eso él cuando miró al gigante, Por isso, quando olhou o gigante, dijo, disse: ese puede atemorizar al ejército de Jehová. Esse pode atemorizar o exército de Jeová? No,
Interesante lo que pasó ahí. Interessante o que aconteceu ali. ¿Qué ofrece el rey? O que o rei vai oferecer? Sua menina. Sua filha. ¿Qué más? O que mais? Él ya estaba disfrutando la recompensa del rey. Eles já estavam desfrutando da recompensa do rei. Porque él sabía que a ese gigante, Porque ele sabia que esse gigante, él podía tirarlo. ele podia atirar nele. Por eso él no aceptó. Él no aceptó Por isso ele não aceitou la armadura del rey. a armadura do rei. El rey se compadeció y dijo, ¿este muchacho va a ir? O rei se compadeceu dele e disse: esse menino aí, Toma mi armadura. toma minha armadura. Y David dijo, no, E Davi disse: não, yo no quiero unción prestada. eu não quero unção emprestada. Yo tengo la unción de Jehová. Eu tenho a unção de Jeová. Aleluya, Aleluia. aleluya. Tu alabanza Tua adoração te puede llenar de tanta unción pode te encher de tanta unção que vas a derribar gigantes. que você vai derrubar gigantes. No vas a necesitar unción prestada. Não vai precisar de unção emprestada. La unción que Dios ha puesto en ti A unção que Deus está te dando es suficiente. é suficiente. Y vas a derribar gigantes. E vai derrubar gigantes. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. David nos enseña muchas cosas. Davi nos ensina muitas coisas. Una Uma importante, importante, que Dios es soberano. que Deus é soberano. Que Dios puede elegir como a Él le parezca. Que Deus pode escolher como lhe parece. Y eligió a David, E escolheu a Davi, un muchacho del campo, um menino do campo, abandonado, abandonado, el hijo de la vergüenza. o filho da vergonha. Pero para Dios Mas para Deus no hay vergüenza. não existe vergonha. Para Dios no hay hijos naturales Para Deus não tem filhos naturais, ni hijos de adulterio. nem filhos de adultério. Para Dios no hay hijos de una violación Para Deus não existe filhos de uma relação, filhos de violação, porque Él restaura todo. porque Ele restaura tudo. No importa cómo tú has venido al mundo, Não importa como você veio ao mundo, Dios te ha tomado a ti. Deus tomou você. No ha visto tu condición, Deus tem visto tua condição. no la tiene en cuenta. Deus não viu sua condição, não Ele não- leva ela em conta. Él no tiene categorías de personas. Ele não tem categoria de pessoas. Él mira el corazón de las personas. Ele olha o coração das pessoas. Para mucha gente, Para muitas pessoas, un hijo de una violación um filho de uma violação o un hijo de adulterio. ou filho de adultério. Oh, menina, minha filha, Minha filha, você não tem que juntar com essa outra garota, você não tem que se juntar com essa outra garota. porque seus pais estão separados, estão divorciados. Porque seus pais estão divorciados. ¿Ouviu isso? Ouviu isso? ¿Eh? Muchas veces, ¿no? Muitas vezes, não? Pero Dios no hace así. Dios no hace así. Mas Deus não faz assim. Con David Com Davi, nos dio el ejemplo nos deu um exemplo. que una persona rechazada por el mundo Que uma pessoa rejeitada pelo mundo puede ser rey, pode ser rei, ungido por Dios. ungido por Deus. Aleluya. Aleluia. Así que no importa cómo tú has llegado al mundo, Então não importa como você veio ao mundo. no escuches lo que el mundo dice.
Não escute o que o mundo diz. escucha lo que Dios dice. Escute o que Deus diz. Alaba a Dios Louve a Deus por haber llegado a este mundo, por ter vindo a este mundo. porque Dios tiene un propósito para tu vida. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Seas hijo o hija de padres divorciados, Se é filho ou filha de pais divorciados, seas hijo o hija de un incesto, se é filho ou filha de um incesto, de una violación, de uma violação, Dios Deus tiene un propósito para tu tem vida. um propósito para a tua vida. Lo tuvo con David, Ele teve com Davi. lo tuvo conmigo, Ele teve comigo. lo tiene también contigo. Ele tem também com você. Amén. Amém. Den un aplauso al Señor. Aplauda ao Senhor. Gloria a Dios. Vamos a... ¿Ten tiempo? ¿Ten? Ok. Un personaje también Um personagem também que a mí me gusta hablar, que que es eu, Nehemías. que eu gosto de falar é Neemias. Nehemías capítulo 2, Neemias capítulo 2, del 2, versículo 2 en adelante, do versículo 12 e adiante. cuenta la historia de este funcionario del rey Conta a história desse funcionário do rei, que le llegó una noticia fea. que levou para ele uma notícia feia. Alguien le trajo la noticia de que el templo donde los padres y los antecesores de Nehemías adoraban a Dios, Trouxe uma notícia de que o templo onde os pais e os antecedentes de Neemias adoravam a Deus estaba destruido. estava destruído. Y Nehemías estaba ahí trabajando, E Neemias estava ali trabalhando, sirviéndole al rey su copa, servindo ao rei sua taça. pero la palabra de Dios dice Mas a palavra de Deus diz que Nehemías tenía un rostro de profunda tristeza. que Neemias tinha um rosto de profunda tristeza. Yo pienso, Eu penso, ¿cómo es el rostro de profunda tristeza? como que é um rosto de profunda tristeza? Tal vez así, no sé. Talvez assim, não sei. Él le llevó al rey la copa, Ele levou a taça para o rei. de alguna manera llamó la atención del rey. De alguma forma ele chamou a atenção do rei. Que el rey, imagínese, está acostumbrado. Nehemías, una cachaza, por favor. O rei estava acostumado, Neemias, uma cachaça, por favor. Y hablando con el embajador, E falando com o embaixador, Nehemías viene, deja la copa, Neemias veio, deixou a taça. el rey hablando, O rei falando, toma la copa. pega a taça. Obrigado, Nehemías. Obrigado, Neemias. Nehemías, Neemias, ¿por qué está así? por que você está assim? ¿Qué pasa con esa cara, con ese rostro? O que está acontecendo com esse rosto? Y Nehemías con mucho temor Neemias, com muito medo, habrá dicho, no, está bien, está todo bien. disse, não, está tudo bem. Y el rey insistiendo, Nehemías, ¿qué te está pasando? E o rei insistindo, Neemias, o que está acontecendo? Y ahí Nehemías le cuenta E ele se deu conta que el lugar, el templo donde sus familiares adoraban a Dios, que o templo onde seus familiares adoravam a Deus estaba destruido. estava destruído. Tanto llamó la atención Chamou tanta atenção ese rostro de tristeza o rosto de tristeza que el rey se interesó por el asunto. que o rei se interessou pelo assunto. Y no solamente le dio tiempo para poder ir a ver el lugar, Não apenas deu tempo para que pudesse ver,
sino que también le dio soldados para que lo custodien. Mas também deu soldados para construir, Custodiar. Para custodiar. para custodiar. ¿Custodiar? Entonces Nehemías fue como observador Então Neemias foi como um observador y lo cuidaban los soldados del rey. e cuidava dos soldados do rei. ¿De qué estamos hablando? De que estamos falando? De una persona De uma pessoa con celo com Por- zelo por la obra de Dios. pela obra de Deus. Nehemías era Neemi- un funcionario del rey, Neemias era um funcionário do rei, no era sacerdote. não era sacerdote. Él podría decir, bueno, el templo está destruido, no es asunto mío. Ele podia dizer, bom, o templo está destruído, não é assunto meu. Yo no soy levita, Eu não sou levita. Dios se va a ocupar de eso. Deus vai se encarregar disso. Como muchos aquí pudieran decir, Como muitos aqui poderiam dizer. bueno, se rompió una silla, Bom, quebrou uma cadeira, asunto del pastor. é assunto do pastor. Bueno, se cayó el parlante, Bom, caiu parlante, el bafle. uma caixa de som. Asunto de otra persona, no es asunto mío. Assunto de outra pessoa, não é assunto meu. Muchos piensan así en la iglesia. Muitos na igreja pensam assim. Piensan que no tienen que hacer nada, solo venir, sentarse, cantar un poquito Pensam que não precisam fazer nada, só vir, cantar, sentar y escuchar. e escutar. Pero aquí estamos hablando de una persona Mas aqui estamos falando de uma pessoa que podría ser cualquier miembro de la iglesia, que poderia ser qualquer membro da igreja, funcionario de la gobernación, funcionário do governo. la iglesia para mí los domingos. A igreja para mim só aos domingos, Después yo tengo que hacer mi trabajo. porque eu tenho que fazer meu trabalho. Pero Nehemías no pensó así. Mas Neemias não pensou assim. Nehemías se preocupó con la noticia de la destrucción del templo, Neemias se preocupou com a notícia da destruição do templo, como si fuera un asunto propio. como se fosse um assunto próprio dele. ¿Qué pasaría en tu rostro O que aconteceria no seu rosto si te enteras que la iglesia Shammah, se visse a igreja chamar el edificio, o edifício se cayera? caindo? Bueno, me voy a otra iglesia, Bom, eu vou para outra igreja. no es asunto mío. Não é assunto meu. Pero Nehemías no pensó así. Mas Neemias não pensou assim. Y por pensar así, E por pensar assim, él llamó la atención de Dios. ele chamou a atenção de Deus. Tu celo por la obra de Dios Teu zelo pela obra de Deus va a llamar la atención de Dios. vai chamar a atenção de Deus. Aleluya. Aleluia. Por eso Dios lo levantó Por isso Deus o levantou de ser un copero de ser um copeiro a ser profeta. a ser profeta. Y como profeta menor E como profeta menor, se destaca se destaca como el restaurador. como restaurador. Oh, y de Nehemías estudiamos mucho. E Neemias estudamos muito. De Nehemías estudiamos mucho. De Nehemías. Sobre Nehemías se estudia mucho. Sobre Neemias se estuda muito. Por cómo él trabajó, Na forma como ele trabalhou. cómo él supo delegar Como ele pôde delegar un copero, um copeiro. pero de repente Mas de repente, era un hombre, un líder, era um líder. un ejemplo de liderazgo. Um exemplo de liderança. Él sabía ubicar a las personas en su lugar. Ele sabia colocar as pessoas em seu lugar. Eso es un líder. Esse é um líder. Por eso estamos hablando de Nehemías ahora.
Por isso estamos falando de Neemias agora. Porque el celo por la obra de Dios Porque o zelo pela obra de Deus llamó la atención de Dios. chamou a atenção de Deus. Y Dios lo honró. E Deus o honrou. Cuando tú tengas ese mismo celo, Quando você tiver esse mesmo zelo, Dios te va a honrar Deus vai te honrar y te va a levantar. e vai te Y la levantar. gente va a verte E a as, ti e as pessoas vão ver, olhar para você como un hombre y una mujer de Dios. como homem e uma mulher de Deus. Aleluya. Aleluia. Tú estás aquí en esta iglesia Você está aqui nessa igreja, no para ver pasar las cosas, não para ver as coisas acontecerem, sino para ser parte de que las cosas se hagan. mas para fazer parte, para que as coisas aconteçam. Tú tienes un lugar en esta iglesia Você tem um lugar nessa igreja, insustituible. insubstituível. Estoy seguro, Estou certo, como que la palabra de Dios dice, como a palavra de Deus diz, que Él preparó buenas obras para ti de antemano. que Ele preparou boas obras para você. ¿Sabe qué? Sabe o quê? Yo tengo una obsesión. Eu tenho uma obsessão. Conocer esas buenas obras que Dios preparó para mí. Conhecer essas boas obras que Deus preparou para mim. Yo quiero hacer eso. Eu quero fazer isso. Yo no quiero estar en los zapatos de un predicador famoso. No quiero estar en los zapatos de otro. ¿Zapatos? Eu não quero estar nos sapatos de outros pregadores famosos. Yo quiero hacer lo que Dios Eu quero fazer o que Deus preparó para mí. preparou para mim. Aleluya. Aleluia. Y yo descubrí una cosa. Eu descobri uma coisa, Que cuando tú vas en busca de esas obras que Dios preparó para ti, que quando você vai procurar por essas obras que Deus preparou para você, es tu lugar, é teu lugar, es tu ministerio, é teu ministério, es tu talento. é teu talento. No hay otro para eso. Não tem outro para fazer isso. Amén. Amém? No te preocupes por lo que hace otro, Não se preocupe com o que o outro faz, porque Dios tiene algo para ti, porque Deus tem algo para você, solamente para ti. somente para você. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Vamos con un último personaje. Vamos para o último personagem. Hechos 10, Atos 10, versículos 3 al 6. versículo 3 Al 6. ao 6. Es la historia muy interesante É uma história muito interessante, que a mí me llamó la atención que me chamou a atenção. y es una muy buena noticia también. E é uma notícia muito boa também. Dice así, Diz assim: como a la hora novena, puedes leerlo tú, los tres versículos. 3 al 6. certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Aleluya. ¿Entendió? Entendeu? ¿Entendió el mensaje? Entendeu a mensagem? Tú puedes tener una cita celestial hoy. Você pode ter um encontro celestial hoje. Cornelio la tuvo, Cornélio teve. tan simple como esto. Cornelio, Tão simples como isso. Cornélio! tus ofrendas y tus oraciones Tuas ofertas e tuas orações han llegado al cielo. têm chegado ao céu. ¿No es bueno saber esto? Não é bom saber disso? ¿Cuántas veces estamos orando y decimos, ¿será que llega a Dios mi oración? Quantas vezes estamos orando e dizendo: será que minha oração está chegando até Deus? La palabra dice A palavra diz que llega al cielo nuestras oraciones. que as nossas orações chegam até os céus.
Pero también, Mas também, a pesar de que a ti no te guste cómo se pida la ofrenda, a pesar de que no te guste cómo se pide la ofrenda, mas também, apesar de você não gostar como se pede oferta, tu ofrenda, tua oferta, la realidad es esta. a verdade é essa. La ofrenda que tú das, A oferta que você dá, la agarra el tesorero de la iglesia. o tesoureiro guarda. Y tú puedes pensar, Y pero você si pode- la agarró el tesorero, pero si la agarró el tesorero, Você pode pensar, mas se o tesoureiro pegou a oferta, ¿cómo es que llega al cielo? como que chega no céu? Pero llega, Mas chega. lo dice la palabra. Não diz a palavra? Tus oraciones Tuas orações y tus e ofrendas tuas ofertas llegan al cielo. chegam ao céu. Así que todo lo que tú das, Então tudo que você dá, Dios Deus está mirando. está olhando. Deus Deus lo tiene en cuenta. leva em conta. ¿No es una buena noticia? Não é uma boa notícia? Aleluya. Cornelio llamó la atención de Dios Cornélio chamou a atenção de Deus por su oración por causa da sua oração y su ofrenda. e sua oferta. Aleluya. Aleluia! No protestes más cuando se pide la ofrenda. Não reclame mais quando pedirem oferta. Tu ofrenda llega al cielo. Tua oferta chega ao céu. Aleluya. Aleluya. Y eso E isso trae bendición a tu vida. traz bênçãos para a tua vida. Gloria a Dios. Glória a Deus. Oh, podría hablar tantas cosas sobre este tema. Poderia falar tantas coisas com esse assunto. Te voy a bendecir. Eu vou te abençoar. Yo aprendí Eu aprendi a dar a dar, sabiendo que sabendo que mi ofrenda llega al cielo. minha oferta chega ao céu. Cambia el enfoque. Muda o enfoque. Porque Dios, yo aprendí esto también. Eu aprendi isso também. En un tiempo, cuando yo escuchaba desde la plataforma decir, Dios bendice al dador alegre, Um tempo quando eu escutava do púlpito alguém dizer, Deus abençoa o adorador alegre, yo decía, encima que me sacas plata, eu dizia, vão me tirar dinheiro, tengo que estar contento. eu tenho que estar contente. Pero un día Mas um dia, yo me encontré yendo adelante, eu me encontrei vindo aqui na frente, dando con alegría. dando com alegria. Estaba contento de ofrendar. Estava contente em ofertar. Me descubrí a mí mismo contento. Eu descobri a mim mesmo contente. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque comprendí Porque entendi que es cierto. que é certo. Dios bendice al dador alegre. Deus abençoa o doador alegre. Yo creo que Cornelio también lo entendía. Eu creio que Cornélio também entendia. Por eso daba con libertad. Por isso dava com liberdade. Yo aprendí Eu aprendi a dar ofrendas a dar ofertas y quedarme sin dinero. e ficar sem dinheiro. Muchas veces. Muitas vezes, Viviendo en el extranjero, vivendo nos países de fora, a veces uno va a iglesias que piden 4 ofrendas. às vezes você vai numa igreja que te pedem 4 ofertas. Voy a llamar a la policía. Vou chamar a polícia. Un pastor amigo en Los Ángeles Um pastor amigo lá de Los Angeles pedía la ofrenda normal. pediu a oferta normal. Después, hay que levantar una ofrenda para Nicaragua. Tem que levantar uma oferta para Nicaragua. Nicarágua. Después se acordaba, me llamó un pastor que murió su papá. Esto es cierto. Depois se lembrava, me ligou um pastor que seu pai morreu. Y tenemos que ayudarle para que haga el entierro. E temos que ajudar para o enterro.
3 ofertas. 3 ofertas. Después vino el predicador. Depois veio o pregador. Pidió la ofrenda del predicador. Pediu a oferta do pregador. 4 ofrendas. 4 ofertas. Yo le dije, me dejaste sin plata. Eu disse, me deixaram sem dinheiro. Un domingo a la noche, Domingo à noite, sin dinero. sem dinheiro. Iba a cenar Eu ia jantar y tenía que cargar gasolina en el auto. e tinha que carregar, botar gasolina no carro. No pasé hambre esa noche. Não passei fome nessa noite. Y el auto tuvo gasolina toda la semana. E o carro teve gasolina a semana toda. Porque Dios bendice al dador alegre. Porque Deus abençoa o doador alegre. Dios bendice tus finanzas Deus abençoa tuas finanças. de acuerdo a cómo tú das. De acordo como você dá. Porque la palabra dice, dad Porque a palavra diz, dá y se os dará. e se vos é dado. Si tú das, Se você dá, va a recibir. vai receber. Es una ley É uma lei que se cumple. que se cumpre. Sí, Se se cumple. se cumpre. Y yo creo que Cornelio la entendió también. E eu creio que Cornélio entendeu também. Por eso él llamó la atención de Dios Por isso ele chamou a atenção de Deus. con sus oraciones Com suas orações y sus e ofrendas. suas ofertas. Y tuvo una cita celestial. E teve um encontro celestial. ¿Quieres tener un encuentro celestial? Quer ter um encontro celestial? Aquí tienes el ejemplo de Cornelio. Aqui tem o exemplo de Cornélio. Sigue su ejemplo. Siga seu exemplo. No dejes de ofrendar Não deixe de ofertar. y no dejes de orar. Não deixe de orar. Y un ángel te va a visitar en tu casa. E um anjo vai te visitar na tua casa. Y tu familia va a estar bien saludable. E tua família vai estar bem saudável. Y vas a vivir bajo la bendición de Dios. E vai viver sob a bênção de Deus. Hemos hablado Temos falado de hombres sencillos. de homens simples. De hombres que no estaban en la lista. De homens que não estavam na lista. Porque podríamos hacer una lista de hombres llamados por Dios. Porque poderíamos fazer uma lista de homens chamados por Deus. Moisés Moisés fue un hombre llamado por Dios. foi um homem chamado por Deus. Pero los que hablamos Mas os que falamos fueron hombres que llamaron la atención de Dios. foram homens que chamaram a atenção de Deus. Su sacrificio, Seu sacrifício, Abel. Abel, Su rectitud, sua retidão, Noé. Noé, Su integridad, Daniel. sua integridade, Daniel, Su corazón, David. seu coração, Davi. Usted tiene que alabar a Dios Você como tem que David. louvar a Deus como Davi. Y tu vida puede cambiar. E tua vida pode mudar. Y Dios te va a honrar. E Deus vai te honrar. Y te va a poner en lugares altos. E vai te colocar em lugares altos. Tú puedes llamar la atención de Dios. Você pode chamar a atenção de Deus. Si tú estás esperando una bendición de Dios para tu vida, Se você está esperando uma bênção de Deus para a tua vida, deja de estar esperando. deixa de ficar esperando. Comienza a actuar como estos hombres. Comece a atuar como esses homens. Estos hombres nos dan la receta de cómo llegar a la bendición de Dios. Esses homens nos dão a receita de como chegar até a bênção de Deus. Yo sé que hay aquí casos terminales. Eu sei que aqui há casos terminais. Hay problemas financieros. Há problemas financeiros. Hay problemas de salud. Há problemas de saúde. Hay problemas en la familia. Há problemas na família. La receta de Dios. A receita de Deus. La receta de la palabra de Dios. A receita da palavra de Deus. Mira a estos hombres. Olhe para esses homens. Ellos llamaron la atención de Dios. Eles chamaram a atenção de Deus. Si tú crees Se você crê que Dios no te está mirando, que Deus não está olhando para você, llama la atención de Dios. chame a atenção de Deus. Ven con una buena ofrenda aquí Vem com uma adelante. boa oferta aqui na frente. Comienza a adorar a Dios como lo hizo David. Comece a adorar a Deus como fez Davi. Haz un sacrificio como Abel. Faça um sacrifício como Abel. O mantente en rectitud E mantém sua retidão, como Daniel. como Daniel. Pero si no lo acepto esto, Mas se não aceita isso, digo, ¿no? digo, não? Por si alguno está tentado a entrar en corrupción. Se alguém está sendo tentado a entrar na corrupção,
Ayer un pastor me contó Ontem um pastor me contou que recibió una llamada por teléfono. que recebeu uma ligação pelo telefone. Una persona Uma pessoa le ofrecía oferecia a ele pagar pagar una cruzada uma cruzada evangelística en su ciudad. evangelística na sua cidade. Qué bueno, ¿no? Que bom, não? Qué buena noticia, ¿no, pastor? Que boa notícia, não é, pastor? Alguien liga ahí y dice, Alguém liga e diz: yo pago lo que haya que pagar para que la iglesia evangelice. Es de Dios. eu pago o que tem que ser pago para que a igreja evangelize. É de Deus. La diferencia es que esa persona A diferença é que essa pessoa era un narcotraficante. era um traficante. El pastor dijo, no, O pastor disse: não, no voy a aceptar. não vou aceitar. No voy a utilizar dinero corrupto No para voy- la obra de Dios. Não vou usar dinheiro corrupto para a obra de Deus. Eso es integridad. Isso é integridade. No sé por qué estoy insistiendo en esto. Tal vez alguien está queriendo aceptar Não sei porque eu estou insistindo nisso, mas talvez alguém está querendo aceitar algún dinero mal habido, algum dinheiro mal ganado. mal ganho. Pero si tú te mantienes en integridad, Mas se você se mantiver em integridade, tu negocio va a prosperar. seu negócio vai prosperar. No entres en corrupción. Não entre em corrupção. Mira el ejemplo de Daniel. Olha o exemplo de Daniel. Hombres como nosotros Homens como nós, que agradaron a Dios, que agradaram a Deus, que llamaron la atención de que Dios chamaram a atenção de Deus y fueron levantados por Dios e foram levantados por Deus a lo más alto. ao mais alto. Esa persona Essa pessoa puede ser tú. pode ser você. Amén. Póngase de pie. Se ponha em pé. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, tu palabra ha sido dada. Pai, sua palavra foi dada. Señor, confirma en los corazones de cada hermano, de cada hermana, Senhor, confirma nos corações de cada irmão, de cada irmã, lo que tú has querido hablar en forma particular con cada uno. o que o Senhor vai falar de forma particular com cada um. Oh, Santo Dios, Ô Santo Deus. tal vez tú estás llamando a personas Para isso o Senhor está chamando a pessoas a servir a la iglesia. para servir na igreja. Mira el ejemplo de Nehemías, Olha o exemplo de Neemias. un hombre pequeño, Um homem pequeno, un funcionario, um funcionário, puesto en lo más alto. foi colocado ao mais alto. Ese lugar te está esperando a ti también. Esse lugar está te esperando também. Aleluya. Aleluia. Quiero llamarte a hacer un pacto con Dios esta noche. Eu quero te convidar a fazer um pacto com Deus nessa noite. Un pacto de rectitud, Um pacto de retidão. un pacto de integridad, Um pacto de integridade. como vivieron Noé, Como viveu Noé, como vivieron Daniel. como viveu Daniel. Dile, Señor, Diga, Senhor, yo hago un pacto contigo. eu faço um pacto contigo. Me voy a mantener en integridad. Eu vou me manter em integridade. Me voy a mantener en rectitud. Eu vou me manter em retidão. Me voy a apartar de la multitud. Eu vou me separar da multidão. Y voy a andar de acuerdo a tu palabra. E vou andar de acordo com a tua palavra. Amén. Amém. Amén. Gloria a Dios. Glória a Deus. Creo que el Espíritu Santo está queriendo decir algo más. O Espírito Santo está querendo dizer algumas coisas. Oh, Santo Espíritu. Oh, Santo Espíritu. Levanta tus manos al Señor. Levanta Alábale. suas mãos ao Senhor e adore a Ele. Alábale. Adore a Ele. Dile como David decía. Diga como Davi dizia. Bendice alma mía Jehová. Bendize a minha alma, Senhor. Y bendiga todo mi ser. E bendiga todo o meu ser. Tu santo nombre. Teu santo nome. Aleluya. Aleluia. Aleluya.
Habla con Dios en esta noche. Fala com Deus nessa noite. Oh, sí, Santo Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, Nos ajuda, Espírito Santo, a alabar como alababa David. a adorar como Davi adorava. Aleluya. Dile Diga, a tu alma. diga a tua alma. Alaba, alma mía. Adore, alma minha. Amén. Amém. Você ouviu a palavra. Sabe o que nós estamos entendendo? Que o Espírito Santo, há uma convocação do Espírito Santo aqui nessa noite. Abel cumpriu o seu papel. Noé cumpriu o seu papel. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Neemias ficou triste por ver os muros, por ver tudo queimado e destruído, e Deus o destacou. Sabe de uma coisa, igreja? Esses homens chamaram a atenção de Deus, e Deus está te chamando nesta noite e te perguntando: e tu também queres chamar a minha atenção para fazeres a diferença? Sabe o que é ser um kadosh? É ser separado. Queres renovar a aliança com Deus nessa noite, para viver em fidelidade, em integridade e retidão? Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você quer renovar essa aliança agora? Venha até aqui à frente. Venha renovar a tua aliança com Deus. Talvez o inimigo esteja se levantando e tentando fazê-lo lembrar a sua culpa, o seu erro, o seu pecado, a sua queda, a sua falha. Mas o Espírito Santo está te convocando para uma nova aliança. Tem perdão de Deus para você aqui nessa noite. Sai do teu lugar, servo de Deus. Você sentiu que o Espírito Santo falou contigo? Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas chegaram até a mim. Vem, doador. Venha renovar essa aliança com Jesus. É dando que se recebe. Vem.